Graças a Deus que ele nasceu saudável. Mãe, graças a mim, eu, Maria de Fátima, é que sofri horrores nesta gravidez de risco, não foi Deus. Alberto, vem cá, por favor, é o nosso filho. Alberto! Alberto, vem cá, por favor! A situação respiratória e cardiovascular é muito frágil, mesmo muito frágil. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos curar. E eu acredito que Ele consegue curar o nosso menino. Lamento, mas ainda não há melhorias. Estou, Hilda. Levas-me à tua igreja. Desculpa, nós agradecemos a tua atenção, mas nós não somos pessoas, assim como tu, pessoas de fé. Filho, o meu filho está a morrer e não há nada que ninguém possa fazer, muito menos tu e a tua igreja. Foi Deus que curou o nosso menino. Eu não acredito que foi Deus ou isso que vocês estão para aí a querer dizer. Para mim foi pura e simplesmente uma grande e feliz coincidência. Mãe, eu quero ir à igreja do primo e dos tios. Alberto acha-se muito certinho, cheio de valores morais, mas está metido nisso até ao pescoço. Aquilo que a mãe tem não tem cura. As notícias que eu vos trago requerem um milagre. Eu pensei que talvez este fim de semana eu pudesse ir com vocês à igreja. Claro que sim! Eu não preciso de Deus para nada. Quando somos crianças, nada nos é exigido. A vida é fácil, despreocupada e sem medos. Quando somos adultos, somos exclusivamente responsáveis pelos nossos próprios atos. Mas quando somos jovens, parece que tudo é permitido. Porque tudo é experiência, tudo é novo, tudo é compreensível, mas até certo ponto. E é nesta fase crucial da vida que se formam mentes e se dita o percurso futuro. Porque a juventude não é eterna. Tudo molda e influencia a vida de um jovem adulto. E José Luís está no auge da sua juventude, onde ele se sente invencível. Olá, Zé Luís, tudo bem? Então. Tudo fixe? Toma. Tranquilo. Como é que é, meu? Tudo certo? Claro, mano. Já estou aí contigo, sempre com a cabeça enfiada nos livros. Claro, nem todos são como você, né? Quer dizer, teu cérebro parece uma esponja, meu. Deve valer milhões. Não, também não é preciso exagerar. Mas olha, sabes qual é que é o teu problema, Félix? É que tu te esforças demais. Claro. O trabalho não é medido pelo esforço, é medido pelos resultados. Pra você é fácil de falar. Então, Zé, ainda bem que me encontramos. Andávamos mesmo à tua procura. Pois, eu sei. Parece que está a ser irónico para connosco. Ah, parece. Sabes que se fizeres parte da Tuna vai-te dar bastante prestígio, certo? Pois, mas eu já vos disse que me quer ficar no meu futuro. Entendem? Olha, o que ele quer dizer é que não tá afim. Ele não quer. Ok? Ok, nós entendemos. Claro, mas sempre que tu quiseres, as portas da Tuna vão estar sempre abertas para ti, caso mudes de ideias. Ok, agradeço a vossa insistência e vá, tchau, fiquem bem. Olha, lá vem o bicho do teu primo. Sempre a fugir das praxes. Não seja assim, toma para o calor. Nossa, essa é nova. Zé Luís defendendo o primo. Não é nada disso. Olá, tudo bem? Estava. Olha, eu tenho aula também agora. Tenho que ir, mano. Vá. Olha, até já. Até já. Ou melhor, até já, futuro presidente da Associação de Estudantes. Então, Paulo, já há muito tempo que não te vejo. Tenho estado envolvido nas atividades da igreja, mas tenho conseguido conciliar tudo. Claro, deve ser verdade. Bem, não tenho tido notas tão boas como as tuas, mas isso não é o mais importante. Isso é conversa de quem não sabe o que está a fazer aqui. Mas, pronto, tu certamente sabes o que andas aqui a fazer. Mas diz-me lá, como é que estás a conseguir lidar com esta popularidade toda? Como é que estás a conseguir lidar com o facto de poder ser o próximo presidente da Associação de Estudantes? Olha, eu lido com o que tenho que lidar, sem stress. Yeah.
Olha, vou ter aula, tenho que ir embora. Por isso, vá, até à próxima. Um brinde ao mais novo presidente da Associação de Estudantes, nosso amigo Zé Luiz. É isso aí. Mais uma rodada, esta pago eu. Você é o mesmo cara, é o boss. Não, mano, é nesses momentos que você tem que ter um bocado de humildade. Que nada. Olha, falando nisso, você tá sendo observado aqui, viu? Aquele cara ali tá olhando pra você desde que a gente entrou. Nunca ouvi Cuidado aqui, com mano. isso. Nunca ouvi. Ih, parece que ele vem aqui, ó. Boa sorte aí. Zé Luís, Sim. os meus muitos parabéns. Obrigado. Qual é o teu nome? Ricardo Ribeiro. Ok. E és novo por aqui? Não, então eu já estou a terminar agora a licenciatura, né, em Ciências Empresariais. Ok. Boa sorte então. Espera. Olha, quero que fiques com este cartão, é o meu contacto. Olha, mano, desculpa, mas eu não jogo nessa equipa. O quê? Oh, rapaz, não, nada disso. Escuta, tu tens um enorme potencial, certo? E agora tornaste presidente da Associação de Estudantes e entras em contato com essa associação e nós, sem qualquer tipo de compromisso, e nós vamos ajudar-te a tu elevares o teu potencial a um outro patamar. Ok. Mas quem é que vocês são mesmo? Bom, tenho que ir embora. Olha, aproveita o resto da noite, diverte, comemora e quando quiser já sabes, entras em contato, está bem? Mais uma vez, muitos parabéns. Força aí, campeão. Obrigado. Então, pessoal, vamos animar essa festa, que é isso? Então, e novidades, caro Presidente? Oh pai, para com isso. É só a Associação de Estudantes. Hoje é a associação, amanhã o país. Quem sabe? Tens de ter uma ambição, filho. Mas sempre com a cabeça no sítio. Eu sei. A tua mãe... ela... Sim, eu sei. Ela estaria muito orgulhosa de mim agora. Apesar daquilo que já passamos, tu estás a estudar, estás a ter sucesso e eu realmente consegui recuperar o status que eu tinha. Sim, e eu também acho que vou alcançar muito mais do que pensava. Então, porquê é que dizes isso? É só um feeling que eu tenho. E já agora, quando é que apresentas aqui a namorada ao teu velhote? Qual delas? Meu, larga os livros, vai viver a vida. Não posso, mano. Tenho que melhorar as minhas notas. Pra que tudo isso? Porque o mundo não é um lugar para fracos. Ok, já não falo mais nada. Ótimo. Mas, se fosse você, eu não ia querer perder essa noite por nada. Por quê? Félix, diz lá. Olha, adivinha com quem eu arranjei um encontro duplo? Com quem? Com as irmãs Almeida de Mello. Simplesmente as filhas de um dos maiores economistas do país. Sim, eu sei muito bem quem são. E? Vai ficar aí, sentado? Vai tu! Meu, qual a parte de double date você não entendeu? Elas são duas, nós somos dois. E que vai ser bom pra sua reputação. Olha, pra sua imagem isso vai ser muito bom. Mas você que sabe, gênio. Ok, já me convenceste. Boa. Eu sabia. O que você precisa é de um personal manager. Acho que tens razão. Vou começar à procura de um. Pois é, sabe muito você. Vamos. Então, grande noite ontem, hein? Yeah. É do rei. Yeah. Oi, primo. Tudo bem? Posso sentar-me? Como normalmente, os calores não se podem misturar. Pois, já te sentaste, né?
Olha, precisava da tua ajuda em algumas cadeiras. O pessoal aí diz que tu tens apontamentos. E porquê que eu te iria ajudar? Porque Porque sou teu primo, é. Porquê não pedes ajuda a esse tal de Jesus? Zé, não entres por aí. Por que não? Tu pedes uma coisa e acontece. Pena que isso só acontece com alguns e não com todos. Bom dia. Então, nós continuamos à espera do teu contacto, nunca mais disseste nada. Desculpa. Tu não falhes, hein? Desculpa lá, Ricardo, mas eu não tive mesmo tempo de ver isso. Claro, então, sem pressões. A gente vê-se por aí, tá? Yeah. Olha, quem é este tipo? É um conhecido meu. Um bocado insistente, não? O que é que ele queria? Olha, não é da tua conta, eu vou embora. E a pouca liberdade de imprensa. Não se esqueçam de fazer as pesquisas que vos referenciei. Vão ser importantes para o relatório final, ok? Até amanhã. José, depois precisava falar contigo. Podes esperar um bocadinho? Então, se eu fiz alguma coisa de mal? Não. Pelo contrário, tenho andado de olho em ti. No bom sentido, é claro. Assim estou mais descansado. Tens sido um jovem com referência, ainda para mais agora que és presidente da Associação de Estudantes, e não tens estado focado só em trazer festas académicas para a comunidade estudantil? Sim, e eu quero alcançar muito mais e dar o apoio aos estudantes desta universidade que nunca tiveram. Ótimo. Gosto da tua atitude. Eu quando era jovem também era assim, sabes? E consegui alcançar o que queria. O que é que não se consegue alcançar com as pessoas certas? Claro. Mas olha, não te quero atrasar mais para a próxima aula, mas gostaria de continuar a falar contigo. Queres passar no meu gabinete depois? Sem problema, senhor. Ótimo. Tinha certeza que te vou convencer. Já fui esse jovem, José Luís. Sei como é que tu pensas. Então vá. Até logo. Até logo, senhor. Então, meu, não me viste? Não. É que tu és tão insignificante para mim. De onde é que veio isso agora? Ti, mano. Tu irritas-me. Estás-me a irritar só de estás aqui. Tu não estás bem. Eu vou-me embora. Então, mas na tua igreja não te ensinam a confrontar situações? Primo, essa revolta que tu tens não é culpa minha, não é culpa de Deus. Então a culpa é minha? A culpa é minha? Hã? O que é isso aqui? A culpa é minha? Então, briga de família? Nada, Félix. É melhor eu ir andando. Então, meu, o que é isso? Tá louco? O que foi isso? Foi só um ajuste de contas, mano. Ajuste de contas? No meio do corredor da escola? O que é isso? Todo mundo filmando aqui. É mal para a tua reputação. Tens razão, mano. Tens razão. O que é que se passa? Estás nervoso? Não é nada. José, tu sabes que eu sei analisar as pessoas. Vá lá, o que é que se passa? Só estou um pouco na expectativa, só isso. Exato. José, eu faço parte de um partido que é o PJDP e o que as pessoas não sabem é que nós somos uma espécie de máquina que faz as coisas acontecer. Claro. E então nós estamos a recrutar jovens, exatamente como tu, para fazerem parte desta máquina. Sinto-me lisonjeado, mas o que é que pretendem exatamente de mim? Pensa antes, o que é que tu pretendes? Porque nós podemos fazer acontecer os teus sonhos, as tuas ideias, podemos fazer com que elas sejam uma realidade. Pois, realmente eu tenho bastantes ideias e projetos. Ótimo! Então, estás convidado. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Agora, cada coisa no seu tempo. Por isso, primeiro vamos a um jantar para estares com outros jovens, outros membros do partido, para conheceres as nossas causas, as nossas lutas e os nossos interesses. Ok, agradeço o convite e tenho a certeza que será bastante proveitoso. Claro que sim. A Sociedade Chinesa de Estudos de Direitos Humanos publicou um relatório em que expõe os problemas da democracia ao estilo dos Estados Unidos da América, dizendo que não é de forma alguma a solução ideal para o progresso político da humanidade, apesar de todas as vantagens de que os Estados Unidos chegavam. O artigo apontou que a democracia norte-americana não pode e nunca será a única Isto é bom para os fortes. Aqui
E aqui? Pá, deixa-te para voices. Tens mais alguma informação acerca do professor Carvalho? Sim, ele disse que selecionaram os melhores dos melhores. E fui selecionado. Sou um deles, pai. Estou a ver. Tens mais alguma informação? Sabes qual é o teu papel? Com quem vais lidar diretamente? Mas porquê tens assim tantas preocupações? Eles são de confiança. Como é que sabes? Tu ainda mal conheces o professor Carvalho? Então, mas vou conhecer os outros no jantar. É tranquilo. É, tranquilo. Até meter a corda ao pescoço. Mas porquê estás a ser assim tão pessimista? Porque há formas e formas de fazer as coisas. Mas deixa-me avaliar as situações. Não é isso que os adultos chamam de crescer. Estás-te a tornar num. Porque quando tiveres filhos, vais perceber que... Exato. Eu vou perceber. Então, José, impressões do jantar? Fiquei mesmo sem palavras. Que mentes brilhantes, são gênios. Eu sinto-me lisonjeado de pertencer a este grupo secreto. Sabes que isto não é para todos, então ainda bem que apreciaste. Sabes que a nossa proposta continua de pé. Agora, se te queres juntar a nós, tem que ser de maneira mais sigilosa. Sim, claro. Eu gostaria mesmo que vocês me oferecessem esta oportunidade. Ótimo, então vem connosco. Nós vamos reunir para falar de assuntos mais sérios. Mas o quê? Agora, depois de jantar? Vão onde? Se farás a localização para SMS, não te preocupes. Estás connosco, certo? Sim, é que eu tenho que terminar um trabalho importantíssimo. Claro. Sabes que nós não queremos pressionar de maneira nenhuma, mas contamos contigo, sabes que és a minha aposta pessoal. Não se preocupe, professor. Eu não vou desiludir-te de forma alguma. Ótimo, José, ótimo. Então, vamos por aí, tá bom? Boa noite, professor. Então, vem connosco. Nós vamos reunir para falar de assuntos mais sérios. É, tranquilo. Até meter a corda ao pescoço. Mensagem do Paulo. Olá, primo. É só para saber como estás. Quero que estejas bem. Preocupo-me contigo. Primo, a minha mãe deixou-me ir à tua igreja. Boa! Eu pensei que talvez este fim de semana eu pudesse ir com vocês à igreja. Claro que sim. Se precisares de alguma coisa, diz, primo. Se quiseres ir connosco à igreja... Ia-te fazer muito bem. Só Deus nos pode consolar nestas horas difíceis. Eu não preciso de Deus para nada. Estás no meu lugar? Não sabia que havia lugares marcados aqui. Espaço público. E não há. Eu costumo sentar aí, é o meu lugar da sorte. Bom, para mim é simplesmente um lugar. Mas podemos partilhar se quiseres, senão eu posso sair. Não, claro que não. Podemos partilhar. Tu és a... Cecília. Prazer, Cecília. Não me vais dizer o teu nome? Pensei que já soubesses. Sou José Luís, presidente da AE. Ok. Tu és nova aqui? Mais ou menos. Eu pedi transferência da matrícula. Então. Está explicado, então. Está explicado o quê?
Então, eu conheço toda a gente aqui e toda a gente me conhece. Bom, se calhar nem toda a gente. É uma expressão. Oi, Cecília. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo. Mas... Vocês conhecem-se? Uau, e vocês? Conhecem-se? Somos primos? Pois, coincidência. Pois, vocês são... São o quê? Namorados? Não, a Cecília frequenta a mesma igreja que eu há relativamente pouco tempo. Daí nos conhecermos. Ah, então tu és menina de couro. Vais à igreja como só os teus pecados é. Eu não gosto de sarcasmo, João Luís. José. Whatever. Foi a minha escolha. E se quiseres fazer chacota, guarda isso para ti. Calma, Cecília. Ele é mesmo assim. É um brincalhão. Sim, eu não disse por mal. Juro. Estás desculpado. Bom, eu tenho que ir. Calma, não me vais deixar o teu número? Não disseste que conhecias toda a gente. Então, descobre. Bom, Paulo, tenho que ir. Tchau. Vemo-nos no grupo familiar. Tchau, Cecília. Até Tchau. logo. O que é que foi? Nada, nada. Primeira vez que vejo o grande Zé Luís a ser rejeitado por uma rapariga. Que engraçadinho. Isto, não acredito. O quê? Foi a Cecília que mandou-me mensagem para eu te dar o número dela. Ah, eu disse, ninguém me rejeita. Ninguém consegue resistir. Tudo a dizer. É impossível. Obrigado por teres vindo cá a casa, pai. Ora, essa, sabes que eu não perco uma oportunidade para estar com o meu filho, nem que seja para tomar um chá. Desculpa por isso, mas hoje não me apetecia mesmo sair. E eu quero-te contar algo que eu tenho pensado há algum tempo já. Então, diz-me. Eu acho que vou aceitar a proposta do professor Carvalho. O quê? Sim, eu vou aceitar a proposta dele. Vai ser melhor para mim, para o meu futuro. Vou aumentar a minha lista de contactos. Ouve, tu não sabes naquilo que estás a meter. Há uma rede que não tem saída. Mas, pai, não tem nada de mal. Só tem benefícios. Tu dizes isso agora, mas depois vão meter o teu nome na lama. Vão destruir a tua opinião pública. Vão meter-te em baixo. É uma coisa que não tem saída mesmo. Isso parece-me algo bastante irrealista. Eu já tomei a minha decisão por isso. Tu lembras-te, na altura em que nós tínhamos tudo, a herdade? Eu perdi muito dinheiro, muitos terrenos. Lembras-te disso? Sim, eu lembro, mas o que é que isso tem a ver? Tudo isso aconteceu porque eu não cedi, não me dobrei ao sistema deles, não fiz parte do seu bando. Não entrei nesses esquemas, nesses lucros indevidos. Daí, aquilo foi o resultado. Eu não fazia ideia, mas isso não vai acontecer comigo. José Luís, tu és uma pessoa inteligente, tu tens cabeça, pensa bem naquilo que estás a fazer. As pessoas de bem não entram nesses Já esquemas. chega. Eu prefiro ser bem sucedido. Eu prefiro ter o mundo aos meus pés do que ser uma pessoa de bem. Filho. Eu tenho que estudar. Deixa isso aí, eu depois arrumo. Tu pensa bem naquilo que estás a fazer. Pensa bem. Já pensei. Seria bom que pudéssemos decidir pelos outros. Tão mais fácil, não é? Mas neste momento, Alberto percebeu que não podia fazer mais nada pelo seu filho. Tudo dependia das suas escolhas. Esse é o meu lugar. Podemos partilhar? Tens o meu número. Sim, o Paulo deu-me. Então porquê que não me ligaste? Porque não quis parecer desesperado e, de certa forma, quis dar-te um voto de confiança da minha parte. Cavalheiro. Sim, eu não quero mesmo estragar a única chance que eu tenho com uma rapariga como tu. Como eu. O que é que isso quer dizer? Sim, como tu, como nunca conheci ninguém. Tu és pura, sincera, não tens medo de dizer o que pensas e ainda para mais, tu és gira. Bem, lá a falar bem, tu sabes. Olha, amanhã é a noite académica e eu pensei que eu e tu pudéssemos... Eu amanhã tenho coisas combinadas, tenho cenas na igreja. E não parece que seja algo que eu e tu pudéssemos fazer. Porquê? Porquê que dizes isso? Paulo já me contou a tua adversão às cenas da igreja.
Eu não vou mudar, por isso não precisas de te incomodar mais comigo. Eu estou bem. Não. Aliás, muito bem. Eu alinho, eu vou contigo. Assim, sem mais nem menos. Sim, eu só quero que me dês uma chance. Ok. Então eu mando a morada e encontramos-nos lá. Ok. O que é que me fui meter? Posso, professor? Sim, entre. Com os olhos te vejo. Desculpe, professor, eu tenho andado mesmo muito ocupado estes últimos dias. Claro, não te censuro. Mas por aqui se vê as prioridades na vida, não é verdade? Não, professor. Quer dizer, sim. Rapaz, não faças perder o meu tempo. Bem, eu hoje vim aqui para lhe dizer que eu vou avançar. Eu vou em frente e desta vez é mesmo a valer. Ótimo, ótimo. Receberás uma mensagem amanhã para saberes qual é o local. Para amanhã? Algo inconveniente? Alguma coisa que atrapalhe as tuas prioridades? Não. Está tudo bem. Ótimo. Quando saís, fecha a porta. Obrigado. José Luís está numa encruzilhada. Que caminho irá ele escolher? Ele não vem, Cecília. Eu avisei-te. Estou aqui, Cecília. Que bom que vieste. Já estava a pensar que... Eu sei, eu sou imprevisível. Não precisas impressionar ninguém. Mas espero que esteja a ser sincero. Vamos? Então, gostaste? Sim, acho que foi uma experiência diferente. Que bom. O Paulo já me tinha falado que sempre resististe em ir à igreja, por isso fico mesmo muito feliz que tenhas dado finalmente este passo. Sim, claro, eu acho que a partir de agora vai ser diferente, eu sinto. Olha, quer assim qualquer coisa, o pessoal vai a um sítio fixe? Acho que hoje não sei se dá. Só se formos os dois. Só os dois? Sim. O Paulo também. Acho que ele ia adorar ir. Pois, acho que não vai mesmo dar hoje, mas fica para outro dia, ok? Ok. Eu depois digo-te. Por muitos conselhos que se ouça, há caminhos que quem os escolhe, só esses os podem trilhar. E depois não há volta a dar. Mas pronto, ainda temos o exame para a semana, temos o trabalho para organizar, temos imensa coisa para fazer em tão pouco tempo. É ridículo. Nossa, tempo não dá nada. Nossa, está muito... Mas pronto, eu vou andar. Tchau. Tchau. Grande Zé Luís, então, você anda muito sumido, cara. O que aconteceu? Olha, não precisa estudar assim tanto. Não, eu tenho andado um pouco fora, mas está tudo bem. Mesmo? Sim, sim. Você anda um bocado esquisito, hein? Não, eu continuo o mesmo de sempre. Ok. Olha, nós temos que rever o orçamento para a Associação dos Estudantes. Já para o próximo ano. Para o próximo ano, já? Sim, tem que rever isso. Pensava que ainda faltava. Não, mas já é para esse ano. Bom dia. José Luís, vamos ali àquela mesa? Temos ali uns assuntos para discutir. É sobre aquela matéria de economia aplicada. Mas já ia tomar um pequeno almoço. Sim, agora. Estavam lá de ligar à tua espera. Vá. Vamos? Bom dia. Primo? O que é que lhe deu? Não sei, parece que tem amizades novas agora.
Então, desculpa o atraso, eu tive umas coisas para fazer e já sabes, novas responsabilidades. Sem stress. Eu, na verdade, mandei-te mensagem para saber se estás bem. Sim, eu estou bem. Aliás, nunca tive melhor. É que desde aquela vez que fomos à igreja que nunca mais falámos. Ficou tudo um pouco estranho. Mas pode ser impressão minha. É só impressão tua, Cecília. Eu gostei mesmo de ir lá à tua cena. Sim, mas isso não quer dizer nada. E eu estou mesmo a gostar de ti e não quero criar falsas expectativas. Eu também estou mesmo a gostar de ti. Eu penso em ti todos os dias. O teu primo já me tinha avisado. Não, esquece o meu primo. Confia em mim. Não. Não. Desculpa, eu não queria. Vamos com mais calma. Ok, se tu queres ir com mais calma, então eu espero. Sério? Sim, acima de tudo só te quero respeitar. Fico feliz por saber isso. Olha, queres ir lanchar para compensar o outro dia? Ok. Aceito. Pai, o que é que estás aqui a fazer? Como é que entraste? O Félix, o teu colega, ele deixou-me entrar. Ele já saiu. Mas estás com essa cara porquê? O que é que se passa? Filho, eu amo-te, mas eu não quero que tu tomes decisões erradas, que estraguem a tua vida, percebes? Mas decisões? Estás a falar do quê? O teu primo, ele comentou comigo que tu aceitaste, que tu entraste na sociedade deles. Paulo, mas o que é que ele tem a ver com o que eu faço ou não faço na minha vida? Entende? Eu só quero o teu bem. Tu acabaste de entrar numa rede sem saída, percebes? As decisões são minhas, a vida é minha e o futuro é meu. O que é que tu não percebes aí? Eu entendo, mas eu não vou deixar que tu caias assim, percebes? Mas tu não entendes mesmo. Tu não sabes as vantagens que eu vou ter no futuro, hoje, que eu já estou mesmo a ter agora. Ao início parece-te muito bonito, mas depois vais ver que... Chega! Se tu não concordas com as minhas decisões, então eu não preciso do teu apoio daqui em diante. Filho, não tornes as coisas piores do que já são. Tu é que as tornaste assim. E eu preciso cortar laços com as pessoas que não estão ao meu lado. Não digas coisas das quais te podes vir a arrepender mais tarde. Isso é um problema meu. Pois bem. Estás por tua conta. É isso que queres? Estou por minha conta há muito tempo. Então, rapaz, Então, pá, tu não te ponhas a beber demasiado. olha, sem me controlar, ok? Olha, está ali uma pessoa que eu quero que tu conheças. Quem é que é desta vez? Dora Almirante Cardoso. A filha do Dr. Almirante Cardoso? Essa mesmo. E olha, faz boa figura, porque esta aqui é peixe graúdo. Falaram muito de ti, Agora falta saber se falaram bem ou mal. mas afinal não interessa apenas falar. Sem dúvida. Dora, Almirante Cardoso. José Luís, mas faz-me... Eu trato-te como eu quiser. Decidida, sabe o que quer. Gosto. Olha, um gin tónico, por favor. Sim, sem problema. Eu faço o discurso. Tá bom então. Então vá. Até logo. O que é que tens na cabeça? Desculpa, mas de onde é que veio essa pergunta? Não vês que estás a desgraçar a tua vida? O quê? Então, mas hoje toda a gente está a tirar o dia para me dar conselhos pessimistas. Quando é que eu vou ouvir um primo, estás a ir tão bem, ou um filho, só estou orgulhoso de ti? O tio já me contou da vossa conversa. O quê? Vem.
Quando é que tu te vais começar a meter na tua vida? E quando é que paras de brincar com a Cecília? O quê? De onde é que tu tiraste essa conclusão? Eu conheço-te. Estás a dar falsas esperanças. Paulo, tu não me conheces. Então porquê é que nunca mais foste à igreja? Porquê é que não cumpres aquilo que lhe prometeste? Porquê é que não dás uma oportunidade a Deus para entrar na tua vida? Paulo, por favor, tu sabes muito bem o que eu acho sobre esse assunto. Eu sou inteligente demais para andar nesses caminhos de pessoas com mente fraca. Eu até posso ter uma mente fraca, como tu dizes, mas ao menos eu não sou mentiroso. Primo, reconhece que estás mal. Paulo, por uma vez, para de dar palpites sobre a minha vida. Eu faço o que eu quiser. Ok, eu deixo-te em paz, mas isso não dá o direito de brincar com os sentimentos das outras pessoas. Isso é muito baixo. Já que és inteligente para umas coisas, devias ser para outras também. Com licença. Estou, Cecília. Sim. O cerco cada vez mais estava a apertar para José Luís. Mas ele ainda não o sabia e só iria perceber anos mais tarde. Por agora, o seu próprio orgulho era maior do que a ilusão de que a sua inteligência o iria levar mais longe. Tão estudioso que ele é, na faculdade ainda a esta hora. Dora, que surpresa. Bom, se a montanha não vai a Maomé... É ao contrário, Dora. Ai, não interessa, vai dar ao mesmo. O que é que tu estás a fazer aqui a estas horas? É assim tão difícil perceber? Ou não sabes o efeito que causas nas mulheres? Pois, eu prefiro com um pouco mais de luta. Estou a perceber. Zé Luís? O que é que se está a passar aqui? Cecília. Fofinho, quem é esta? Eu juro que não é o que estás a pensar. É exatamente isso que eu estou a pensar. Que drama. Meu Deus. E fui eu alguma vez pensar que nós iríamos ter futuro? Não, eu posso explicar. Olha, esquece-me. Esquece que eu existo. E vai brincar com outra que, pelos vistos, está bem pronta para isso. Querida, eu estou aqui a ouvir. Eu não sou a outra. Como é que tu me conseguiste fazer isto? Amanhã temos um jantar com o meu pai. Ele quer conhecer-te. Não te atrases. Sobre o Sr. Carvalho. Faltaste ao encontro hoje. Ocorreu uma situação. Não o voltes a fazer. Desculpe. Está já muita coisa em jogo. Tu vais ser o futuro do partido, não te podes esquecer disso. Eu entendo. De relações cortadas com o pai, sem amigos, sem Cecília e sem Deus. Mas foi o caminho que ele escolheu. Um caminho de poder, de fama, mas também de solidão.
José Luís, homem de família, certamente que o seu pai, Alberto Ferreira Pai, de Campos... estavam a falar de nós ainda agora na televisão. Ah, sim? Estavam a falar o quê? Podemos nos encontrar ou não? Eu vou ter uma curta viagem de negócios, mas amanhã estarei aqui. Se acontecer alguma coisa, saiba que eu vou atrás de si. Como se nós precisássemos disso. Com os milhões que o pai ganha... Mando fazer a transferência ainda hoje. Quer saber qual é que é a piada? Uma questão de tempo vai ser apanhado. Pai, eu preciso saber a verdade. Eu não posso continuar a ouvir essas coisas. Impossível me apanhar. É impossível. Mas olha lá, vieste cá para quê? Para invejar aquilo que é meu? A vida é mesmo assim. Sim, gostaria imenso de conhecer o Bernardo. Primo, há quanto tempo não falamos? Só queria mesmo saber se está